E aí pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e se você tiver qualquer dúvida, põe aqui nos comentários ou siga a nossa página no Instagram e mande um direct. Tudo certo? Agora, sem enrolar mais, vamos para a aula de hoje agora mesmo. Então, na aula de hoje, nós vamos voltar a falar de perda de carga distribuída propriamente dita e vamos começar a discutir o fator de atrito. E como a gente vai discutir o fator de atrito? Utilizando o conceito de regimes de escoamento que a gente revisou na aula passada. Tudo certo? Então tá, eu vou explicar para vocês. Essa aula ela tem um viés um pouco mais histórico. Então vocês vão ver como foi desenvolvido o cálculo do fator de atrito ao longo dos anos, das décadas e dos séculos, para chegar depois nas duas fórmulas finais que a gente utiliza em hidráulica. Então, essa aula, o mais importante é o final, em termos práticos. Só que o restante é uma questão de conhecimento, de história e de desenvolvimento de raciocínio. Então, eu sugiro que vocês acompanhem a aula desde o início até o fim, ok? Mas vamos lá para o conteúdo. O fator de atrito é um coeficiente adimensional. O que isso significa? Que ele não tem dimensão, ele não tem unidade de medida e ele reflete a ação do atrito no escoamento. E essa ação do atrito gera uma perda de energia, certo? Mas o fator de atrito tem alguns problemas. Ele é um fator difícil de determinar. Ele não é simplesmente um valor fixo. Ele é uma função de outros fatores, de outros influentes. Então, para isso, são obtidas diversas fórmulas de forma empírica que permitem determiná-los. Como são obtidas essas fórmulas empíricas? Primeiramente, nós temos que verificar do que o fator de atrito depende. Ele pode depender de duas coisas. Pode, não é necessariamente que ele vá depender. Primeira é a rugosidade relativa, naturalmente, e a segunda é o número de Reynolds. A rugosidade relativa, ela é, como explicamos, a aspereza de um material relacionada com o diâmetro, é o tamanho das cristas, ok? Então, naturalmente, quanto maior a rugosidade, maior é o atrito. Natural, quanto mais áspero é o material, mais áspero é o atrito, ok? O número de Reynolds é ao contrário, quanto mais turbulento, menor é o atrito. Lembrando que eu estou falando de fator de atrito, não estou falando de perda de carga. Por quê? Quanto maior o número de Reynolds, o escoamento se torna mais turbulento e menos o atrito tem influência nele. É basicamente isso. Mas vamos avaliar caso a caso. Esses dois influentes dependem também do regime de escoamento. Então, o regime de escoamento vai definir qual dos dois que vai influenciar mais ou menos para obtermos as fórmulas exatas. Vamos começar com o regime laminar. No regime laminar, o único influente relevante é o número de Reynolds. Por quê? O regime laminar, o escoamento é dado por camadas. O que acontece? A camada mais próxima da parede da tubulação, ela praticamente tampa todas as cristas. Então, a rugosidade, ela acaba não influenciando no restante do escoamento, porque essa lâmina forma uma barreira. Okay? Então, o único influente relevante é o número de Reynolds no regime laminar. E então, em 1839, o Hagen-Poiseuille, ele desenvolveu uma equação absurdamente complexa para calcular o fator de atrito em função somente do número de Reynolds. E essa equação é F igual a 64 sobre Reynolds. Ai, professor, ela é muito simples, eu quero usar ela sempre. E eu vou te dar uma notícia. Dificilmente em hidráulica o regime do escoamento é laminar. Normalmente em hidráulica a gente utiliza regime turbulento. Normalmente é o que acontece na prática. Tá, professor? Então por que tu tá passando isso? Em mecânica dos fluidos, a gente usa outros escoamentos, outros líquidos e em alguns casos o regime se torna laminar. Mas em hidráulica dificilmente a gente vai usar essa equação. Mas está aqui para vocês entenderem. Então lá, 1839 é a primeira equação do fator de atrito. E agora vamos avaliar o regime turbulento. No regime turbulento, o fator de atrito pode depender dos dois influentes. Pode, não quer dizer que vá. Ele pode depender tanto da rugosidade quanto
do número de Reynolds. E então, 100 anos depois da fórmula do regime laminar ter sido descoberta, em 1939, estourando quase a Segunda Guerra Mundial, o Colebrook-White conseguiu definir uma fórmula para o regime turbulento. E essa fórmula é essa enorme aqui. E não obstante ela ser enorme, tem outro problema. Como vocês podem observar, existe o fator de atrito aqui e o fator de atrito aqui. Ou seja, é um cálculo iterativo. Você precisa de procedimentos de cálculo iterativo para obter esse F. Você não consegue obter de forma rápida e exata. Então, é algo trabalhoso, ok? Não é algo fácil determinar o fator de atrito em regime turbulento. Isso em 1939, ok? Mas existem variantes dessa fórmula de Colebrook-White, mais simplificadas. E essas variantes dependem do sub-regime. Quais são os sub-regimes, professor? O primeiro sub-regime é o regime turbulento liso. Então, no regime turbulento liso, eles viram que o único influente relevante é o número de Reynolds. Por quê? Porque, tal como no regime laminar, no regime turbulento liso existe uma camada laminar e essa camada impede o contato da maior parte do escoamento com as paredes. Então, ela serve como uma barreira. Então, a rugosidade acaba não tendo quase nenhuma relevância. Então, o único influente é o número de Reynolds no turbulento liso. Então, o Karman-Prandtl pegou a equação de Colebrook-White e tirou o termo da rugosidade, simplificando ela para cá. Ainda é um cálculo iterativo? Ainda é um cálculo iterativo. Só que é um cálculo iterativo muito mais tranquilo de se aplicar. É mais fácil, mais rápido. Então tá. Definimos o regime turbulento liso. Vamos para o outro sub-regime, que é o turbulento rugoso. Então, eles perceberam que no regime turbulento rugoso, o único influente relevante é a rugosidade relativa. Por quê? Porque a rugosidade é tão grande que não importa quanto mais tu cresça a turbulência, ela não vai mais influenciar em nada. Vocês vão ver isso graficamente melhor depois. Então, a turbulência não está mais tendo tanta relevância. O que está tendo relevância é essa rugosidade, porque ela é elevada. Então, o escoamento está em constante contato com as cristas das paredes e gerando um atrito grande. Então, no regime turbulento rugoso, o único influente relevante é a rugosidade relativa. Então, o Karman-Prandtl, ele fez uma nova variante daquela equação de Colebrook-White e tirou o Reynolds. Então, ficamos com uma equação explícita. 1 sobre raiz de f igual a 2 log de 3,71 vezes d sobre a rugosidade absoluta. Então, o que acontece? Nós temos uma equação explícita. Claro, só você isolar o f, você consegue isolar o f nessa equação. Então, já é uma equação mais fácil. E para o regime turbulento de transição, eles viram que depende dos dois fatores, tanto da rugosidade relativa quanto do número de Reynolds. Ele depende, fato. Então, a gente teria que aplicar a fórmula de Colebrook-White inteira. Mas existia um cara chamado Halland, não esse Halland, que descobriu essa fórmula. Essa fórmula, ele pegou a fórmula de Colebrook-White, testou para os regimes turbulentos de transição e conseguiu fazer uma fórmula explícita. Claro, é só isolar o F e dá para fazer explícita. Onde só tenha um F e não seja necessário fazer cálculos iterativos. Então, a gente já tinha fórmulas que definiam o fator de atrito para praticamente todas as situações. Regime laminar, os regimes turbulentos, só faltava a zona crítica. Mas a gente tinha basicamente como calcular o fator de atrito. Então isso resolveu muitos problemas. Mas como vocês podem observar, essas fórmulas ainda estão chatinhas de trabalhar. Principalmente à mão. Algumas têm cálculo iterativo, outras não. Então isso não é tão prático para fazer, por exemplo, numa obra, num cálculo rápido. E lembrando que estamos na década de 40, não tinha computadores como temos hoje. Não era nem podia ser chamado exatamente de computadores. Então isso basicamente era tudo feito à mão. Então em 1944 foi criado pelo Moody um diagrama. Esse diagrama é um ábaco, ou seja, um conjunto de gráficos que a gente pode utilizar os dois influentes, Reynolds e rugosidade relativa, para determinar o F. Então, quem desenvolveu esse gráfico foi o Moody, não esse Moody aqui, e facilitou muito a nossa vida até esse momento. E esse gráfico é esse daqui, ó. Então, o que acontece? Para regime laminar,
foi construído um gráfico, né, de 64 sobre Reynolds, que relacionava o Reynolds com o fator de atrito. É um gráfico simples. Para o regime turbulento, como o regime turbulento depende a princípio tanto do número de Reynolds quanto da rugosidade relativa, foi construído um conjunto de gráficos baseado na fórmula de Colebrook-White. Então, para cada rugosidade relativa, tem um gráfico diferente. Então, se a gente souber a rugosidade relativa e o número de Reynolds, nós conseguiríamos o fator de atrito para o regime turbulento. Ok? Vou dar exemplo de como utiliza esse ábaco. Primeiramente, regime laminar. Vamos pegar um Reynolds igual a 1000. Então, o que acontece? Como é regime laminar, a gente tem que utilizar o gráfico baseado na fórmula de Hagen, que é 64 sobre Reynolds. Claro, é mais fácil você botar isso na calculadora, mas só para eu explicar como usar o diagrama de Moody. Então você pegaria o 1000, chegaria até o gráfico e, como qualquer curva, você vira para a esquerda e você consegue chegar no fator de atrito. Então nesse caso, o fator de atrito é 0,064. Claro, se você pegar 64 e dividir por 1000, dá esse valor. Então, utilizando o gráfico, a gente consegue calcular o fator de atrito do regime laminar. Ok? Para o regime turbulento é um pouquinho diferente. Então, vamos supor um Reynolds de 10.000 e uma rugosidade relativa de 0,01. Então, o que acontece? A gente tem que pegar a rugosidade relativa e selecionar esse gráfico. Então, vamos lá. A rugosidade relativa é de 0,01. Então, o gráfico em questão é esse daqui, ó, que termina no 0,001. Ok? Se fosse um valor intermediário, teria que fazer uma interpolação, pegar um gráfico intermediário. Então, esse é o nosso gráfico de estudo. Então, a gente vai pegar o número de Reynolds, que é 10.000, ou seja, 10 na 4, ligar até esse gráfico e, por fim, ligar à esquerda para o fator de atrito. Então, a gente pegou duas informações. A primeira, a rugosidade relativa, é escolhendo qual gráfico a gente vai usar. A segunda, o número de Reynolds, que é o eixo X. E, com isso, a gente consegue o fator de atrito, que nesse caso deve ser 0,032, por aí. Ok? Não é tão difícil de aplicar. É bem tranquilo. Agora, olha que interessante, um apanhado sobre o que eu expliquei anteriormente. Vamos voltar para o nosso diagrama de Moody inteiro, né, sem nenhuma riscação. O regime laminar, novamente, só depende do Reynolds, é um gráfico único. E vamos pensar no regime turbulento, nas subdivisões. O regime turbulento liso é essa faixa aqui, ó, em que tem vários gráficos juntos. O que acontece? Independente da rugosidade, todos esses gráficos são juntinhos. Ou seja, eles vão dar o mesmo valor do fator de fricção. Então, esses gráficos juntos são o regime turbulento liso, onde só está dependendo do Reynolds. Ok? Entre esses gráficos juntos e a linha pontilhada, tu vê que depende dos dois fatores. Então, esses dois fatores, aqui é o regime turbulento de transição. Acima da linha pontilhada, vocês veem que, independente do gráfico da rugosidade, todos são horizontais. Ou seja, em todas essas regiões, se eu aumentar o número de Reynolds, não vai mudar nada. Ele só está dependendo da rugosidade. Então, da linha pontilhada para cima é o regime turbulento rugoso. Ok? Então, esse é o diagrama de Moody. É um ábaco em 1944. Mas ele ainda é chatinho. Você tem que pegar, escolher uma curva de rugosidade. A chance de erro é muito grande. Você teria que ter uma folha muito grande para evitar o erro, para aumentar a precisão, a exatidão. Então, ele não é tão útil assim. Era útil na época, mas agora não é tão mais. Então, foram evoluindo os cálculos. E agora, a partir de agora, é o que a gente realmente calcula em hidráulica. O nosso conteúdo está aqui. Que a gente utiliza as equações explícitas e mais genéricas. Então, essas equações explícitas a gente consegue ter o F sem fazer cálculo iterativo. E elas são mais genéricas porque a gente não precisa avaliar propriamente qual regime de escoamento está. Ok? Então, as equações foram duas. A de Suomi-Dean, que é 1976, e por fim a equação de Suomi, que é 1993. Vamos começar pela equação de Suomi-Dean. A equação de Suomi-Dean é uma equação compacta até. O F é definido explicitamente por 0,25 sobre o quadrado do logaritmo, base 10, de epsilon sobre 3,7d, ou seja, a rugosidade relativa sobre 3,7, mais 5,74 sobre Reynolds na 0,9. É uma questão pequena, parece ser complicado, mas você faz isso na calculadora rápido, fácil de ser aplicado à mão e depois em computadores, e ela é explícita, maravilhosamente. Só que ela tem problemas. Ela serve apenas por uma faixa de valores. Então, a rugosidade relativa tem que estar entre 10 a menos 6 e 10 a menos 2,
E o Reynolds tem que estar entre 5,10 na 3 e 10 na 8, ou seja, tem que ser um regime turbulento. Mas é uma equação explícita. Vou contar uma boa notícia. A maior parte dos exercícios feitos em hidráulica, que a gente faz em prova, à mão, a gente consegue utilizar a fórmula de Swammerdam porque está nessa faixa de valores. Então vocês, a princípio, conseguiriam utilizar isso. Ok? Então, maravilhosa. Só que daí vocês devem estar perguntando, tá, professor, e se não tiver nessa faixa, vou ter que utilizar aquelas equações anteriores, interativas, e o regime? E a resposta é não. Existe uma equação de Swami desenvolvida em 1993, gigantesca, mas em computador você faz isso em 10 minutos no máximo, que calcula o fator de atrito explicitamente em função de todos os termos que nós queremos. Essa equação é genérica, a gente pode aplicar em qualquer situação, em qualquer regime, sem restrição. O que eu sugiro? Se vocês forem fazer à mão, provavelmente vai estar naquele intervalo. Vocês confiram aquele intervalo, né? E vê se dá para aplicar Swammerdam. Caso contrário, se não estiver naquele intervalo, vocês vão aplicar Swami. Já se vocês tiverem computador, para não precisar verificar essas restrições, vocês percam um tempinho a mais e aplicam a equação de Swami que vai valer para todos os seus escoamentos. Tudo certo? Então tá, gente. Encerramos basicamente essa parte de hidráulica 1 relacionada à perda de carga distribuída. Eu vou dar mais um tópico na aula que vem falando das equações práticas de perda de carga, mas elas não são muito usadas em hidráulica 1, elas são utilizadas nas disciplinas derivadas e profissionalizantes, ok? O que vocês têm que aproveitar dessa aula? 1, como eu falei, o conhecimento, e 2, fórmula de Swammerdam para fazer em prova e fórmula de Swami para aplicar em computadores, ok? O restante é só para vocês entenderem o raciocínio, mas basicamente vai ser cobrado as duas últimas fórmulas que eu apresentei, tá bom? Então, se você gostou dessa aula, não esqueça de curtir, comente aqui embaixo as dúvidas e tchau!